Graça e paz. Nessa manhã, queria meditar com vocês em 2 Pedro, no capítulo 1. No versículo 5, ele nos diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associais com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Até o versículo 8, ele vai dizendo algumas características que nós temos que ter como servos de Deus, como aqueles que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e sempre nós colocamos isto em prática. Então ele começa dizendo sobre a fé, e a fé é o fundamento, né, sobre a qual crescemos espiritualmente. E ele vai falar assim, olha, logo após da fé vem a sua virtude, uma vida de pureza, de caráter e de disciplina que nós temos. Essa é a virtude que nós vamos demonstrar para as pessoas, o caráter, esta pureza de como servos de Deus, vivendo uma vida tranquila. E nós vamos observar que depois dessa virtude vem o conhecimento daquilo que Deus pensa dos seus valores, dos meus valores. Quais são os meus valores que eu coloco sobre Deus, sobre aquele que deu sua vida por nós? E continuando a partir desse momento em que eu tenho conhecimento, ali Pedro vai demonstrar também, ele vai falar assim, olha, você tem um domínio próprio, a habilidade de lidar consigo mesmo antes de lidar com as outras pessoas. É você saber lidar com as suas ações consigo mesmo. É você saber até que ponto cada um de nós temos a condição de conviver com as pessoas. E ele continua dizendo que logo depois desse domínio próprio, nós temos a perseverança, a habilidade de pacientemente manter-se fiel ao que é correto. Eu não tenho que fazer a ação de Deus, pelo contrário, deixar Deus agir em meu favor, em seu favor. E quando isso acontece também, eu vou ter que começar então a outra parte, que é a santidade, é a plenitude de espírito, uma vida guiada pelo Espírito de Deus, que reflita ao próprio Senhor Jesus. Quando eu começo a colocar essas características na minha vida, eu vou começar a crescer espiritualmente, vou começar a me santificar a minha vida, vou começar a viver uma vida como Cristo no seu exemplo deixou, então agora eu estou exercendo esse exemplo. E quando eu coloco essas características e a santidade, nós vamos observar que nós vamos ter a fraternidade, um estilo de vida amoroso, relacional e cuidadoso. Vou conseguir relacionar com as pessoas e vou, com um cuidado, viver uma vida em paz, em tranquilidade, em amor, em harmonia com as pessoas. E por último, ele coloca o amor, o maior de todas as qualidades que capacita os servos de Deus a se dar em sacrifício pelos outros. Como o Senhor Jesus assim fez, nos amou de uma forma que se deu na cruz do Calvário por nós. E da mesma forma que nós possamos ter o mesmo sentimento, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Que assim nós também nesse dia possamos meditar nessas 8 características que nós temos que ter dentro da nossa vida. A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a santidade, a fraternidade e o amor. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família nesse dia, naquilo que você propôs a fazer. Coloque Deus em primeiro lugar, na frente de tudo, que vai dar certo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.